Uma das coisas que a inteligência emocional nos ensina é que ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo. Se você está achando que você vai mudar o seu cônjuge, eu vou te dar uma notícia: espere deitado ou deitada. Só quem muda um ser humano é o Espírito Santo. Ou, se a pessoa abre a brecha, o diabo, né? Muda para o mal. Então, você entrou para o matrimônio com um pressuposto errado, de que você tem que mudar a pessoa. Mas você não tem que mudar a pessoa. Primeiro você tem que mudar você. Queridos, nós temos que saber de uma coisa. O bom é que nós, antes de casarmos, saibamos isso. Mas, por causa do nosso sistema educacional mundial, né, que não tem comentários, né? O Brasil, de 76 países analisados por uma associação de RH aí mundial, de 76, o Brasil está na posição 67, 69. Ou seja, uma beleza o nosso nível educacional, né? E ainda falam bem de Paulo Freire, né? Patrono da educação brasileira. Grande coisa, Paulo Freire, né? Grande coisa, não adiantou nada. Não tem como mesmo. Um cara que, para ensinar as bases da educação nossa, usa Karl Marx, não tem como criar muita gente inteligente no país mesmo, né? Vai ver se a Europa segue Paulo Freire. Vai ver se os Estados Unidos seguem Paulo Freire. É só o Brasil. Está aí, né? Então o que acontece? Se nós tivéssemos um sistema educacional de verdade, nós teríamos desde a infância aulas, por exemplo, de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma coisa básica que deveria fazer parte da grade curricular desde do pré-escolar. Só que se você quiser desenvolver inteligência emocional, você tem que ler o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e ainda fazer terapia. Senão você não aprende a ter inteligência emocional. Então, por que eu estou te dizendo isso? Uma das coisas que a inteligência emocional nos ensina é que ninguém muda ninguém. Só o Espírito Santo. Se você está achando que você vai mudar o seu cônjuge, eu vou te dar uma notícia: espere deitado ou deitada. Só quem muda um ser humano é o Espírito Santo. Ou, se a pessoa abre a brecha, o diabo, né? Muda para o mal. Então, você entrou para o matrimônio com um pressuposto errado, de que você tem que mudar a pessoa. Mas você não tem que mudar a pessoa. Primeiro você tem que mudar você. E aí, deixar que a outra pessoa queira também uma mudança. Agora, isso não impede de você conversar com o seu cônjuge e dizer: olha, eu estou infeliz por causa disso, eu estou infeliz porque você faz isso. Pode-se ter uma conversa franca, assertiva, sem necessariamente ferir a pessoa, né? Então diga para o seu cônjuge: olha, eu estou descontente com esse comportamento seu. Isso não está me fazendo feliz. O nosso casamento não está do jeito que eu gostaria que estivesse, né? Então você tem que conversar. Se você ficar só orando pela mudança do cônjuge sem conversar com ele, então não vai adiantar muita coisa, né? Porque é importante orar pelo cônjuge, mas o cônjuge também tem que deixar que Deus mude ele. E segundo, Deus quer que você faça a sua parte. Qual é o papel de Deus com o casamento? Né? Como diz a irmã White, é fazer com que o homem e mulher, um complete o outro. A mulher tem virtudes que o homem não tem,
e que ele precisa aprender com a mulher. O homem tem virtudes que a mulher não tem, e ela precisa aprender com o homem. Então o plano de Deus é o quê? Que o casamento seja o quê? Uma escola para ambos. Então por que eu digo para você agora que se separar não adianta? Porque você vai só mudar de endereço. O problema vai continuar o mesmo quando tu casar com outro. Ele também não vai mudar. Você vai só mudar o problema de endereço. Não vai adiantar. Não é lógico. Então, já que não é lógico, invista na sua relação. E se esse diálogo franco, respeitoso não adiantar, aí você tem que chamar esse cônjuge para uma psicoterapia, para uma terapia de casais. Dá, irmãos, para arrumar muitas coisas com ajuda especializada. Mas os cristãos, eu não sei o que acontece, Tiago, os cristãos parece que acham que conseguem resolver tudo sozinhos, ou que Deus vai fazer cair do céu qualquer coisa no colo deles. Não, irmãos. Se Deus colocou o conhecimento bíblico e psicológico à nossa disposição, temos que buscar ambos. Né? Não está conseguindo levar o seu casamento para frente só vocês dois? Busquem ajuda. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então eu te recomendo, tenha esse diálogo, e se não adiantar, terapia de casal. Quanto à segunda pergunta, ela é mais rápida de responder. Sim, Mateus 19:9 diz, Jesus fala, que quando duas pessoas se separam, a não ser por imoralidade sexual, elas estão unidas ainda em casamento, enquanto uma das duas, né, não vier a praticar a imoralidade. As duas estão unidas. O que primeiro, né, fizer isso, ele estará desfazendo essa união, e ele terá adulterado. A igreja terá que disciplinar a pessoa, né? Porque essa é a função. A igreja tem que disciplinar até para trazer a pessoa para mais perto de Deus, e porque Deus pede isso. Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Né? E a outra pessoa estará livre para uma nova relação. Tá? Agora, não quer dizer que Deus não possa perdoar, né? Tem um erro entre nós, assim, que se uma pessoa, por exemplo, ela errou, né? Ela se separou por um motivo de não adultério e casou com outro e adulterou. Mas eu não vejo na Bíblia, irmãos, nenhum texto que diga que o adultério é um pecado eterno. Por exemplo, quando eu vejo Davi, que adulterou, e pior, mandou matar o marido da mulher ainda, para esconder o que ele fez, ele sofreu as consequências. Só que Deus o perdoou. E para Deus perdoar ele, Deus não pediu que ele deixasse de Batseba. Estou mentindo? Você viu Deus mandar Davi, para eu te perdoar, você agora deixa de Batseba. Não vi isso. Nunca li isso na Bíblia. Então o que isso significa? Não é que você agora vai sair por aí pecando e casando, descasando, porque Deus perdoa. Não, aí você está brincando, né, com Deus. Agora você tem que entender uma coisa. Há pessoas que cometeram esse erro, que foram disciplinadas, foram rebatizadas depois de uns anos de disciplina, que a igreja vai obviamente definir. Essa pessoa foi perdoada por Cristo, meus irmãos. Não existe um adultério eterno. Da onde que tiraram isso? Então tem muitas coisas que nós falamos na igreja que não estão na Bíblia. É interpretação pessoal de algum irmão que acabou se espalhando. Tá? Então, irmãos, a melhor coisa, investir na relação. Quando dois querem, o Espírito Santo faz milagres. Agora, se um não quer, nem Deus faz o milagre. Porque Deus não desrespeita o livre-arbítrio. O casamento é feito por duas pessoas. Se uma não quiser, você pode fazer o jejum que você quiser, não vai adiantar. Não porque o problema está no seu jejum ou em Deus, é porque a outra pessoa não quer. E se o outro não quer investir na relação, o que você vai fazer? Vai se matar por isso agora? Não. Vá pela sombra.
E você se mantém fiel a Deus e Deus vai arrumar a sua vida. Não transgrida a palavra de Deus, porque Ele vai arrumar a sua vida. Tá? Agora, quer ir? Vá com Deus. Ou vá com o diabo, né? Depende do merecimento do indivíduo, né? Mas se mantenha firme a palavra e Deus vai arrumar a sua situação para você não cair no pecado. Antes de fazermos uma pausa, em cima dessa pergunta também vieram outras aqui. Mesmo se a mulher é agredida, repudiada pelo marido, ela não pode se casar novamente e viveremos em família no céu? Veja, realmente, irmãos, a única coisa que quebra um casamento, não que quebra, porque existe a possibilidade de um cônjuge perdoar o outro, tá? E isso acontece, e muitos cônjuges são felizes, porque conseguem. Agora, tem outros que não conseguem, e isso tem que ser respeitado, tá? Agora, a Bíblia diz que a agressão física ou outras coisas, a Bíblia não mostra que isso rompa um matrimônio diante de Deus. Mas a Bíblia também, ela diz o seguinte: você não vai ficar sendo um saco de pancadas da pessoa. 1 Coríntios 7, 15. Vamos pegar o princípio aqui, ó. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Por quê? Se você é casado com alguém, especialmente nesse contexto incrédulo, né? E ele não quer ficar com você, você não pode amarrar ele e obrigar ele a ficar com você. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, aqui Deus autoriza a separação, mas não o novo casamento. Porque no verso 10, olha o que ele diz, ó. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então veja, a separação em si não dá a permissão de um novo casamento, mas ela pode ser, e é muitas vezes uma solução para uma relação abusiva. Por quê? Você não pode tolerar agressões físicas e nem psicológicas, né? Muitas vezes, para você proteger a sua integridade emocional e física, você tem que sair de perto daquele abusador. E aí uma das duas coisas vai acontecer. Esse abusador pode se arrepender, porque ele viu que está ali perdendo, e pedir para você voltar. E aí você vai dar para ele uma intimação, que é para o bem dele. Só volto se você fizer no mínimo 1 ano de terapia. Aí você pergunta, Leandro, por que o mínimo de 1 ano? Porque os estudos mostram, queridos, que se um abusador não fizer no mínimo, estou falando o mínimo, 1 ano de terapia, ele vai fazer tudo de novo. Então se ele disser, eu não vou fazer terapia, não volta para ele. Não tem jeito. Ele não vai parar de fazer o que ele fazia. Agora, se ele disser, não, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu vou sim fazer terapia, aí você pode ter certeza que podem reconstruir a relação, pode haver o perdão, e isso é o ideal. Agora, se o camarada é o abusador, não se arrepende, você acha que ele vai ficar muito tempo sozinho, sem mulher? Claro que não. Um cara que não ama a esposa e não respeita a Deus por agredir a sua esposa, você acha que ele vai estar preocupado com a vida de santificação? Ele vai acabar fazendo uma besteira e você vai ficar livre. Só se mantenha firme a palavra, porque Deus ajeita a sua vida, tá? E um outro conselho que eu te dou: você não pode entrar para uma nova relação, caso esse abusador fique com outra pessoa, né, e não queira mais voltar para você. Você não pode entrar num casamento de cara, senão você vai levar todos esses traumas
para outra relação. E a possibilidade de um divórcio é 3 vezes maior. Diz repetir. Então você vai fazer o quê? Uma terapia para tratar essas memórias traumáticas, para se conhecer melhor, conhecer um pouco mais a natureza, nesse caso masculina, saber identificar uma pessoa que pode ser abusadora, e aí você vai para uma relação mais preparado para ser feliz. Tá? Então, siga o que a Bíblia manda. Parece às vezes, né, que é difícil ou que é impossível, mas é que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele quer que Deus quer que você recupere a sua família. E se isso não acontecer por culpa do outro, Deus não quer que você reconstrua uma outra família desestruturada. Ele quer que você se reestruture. E um tempo a sós, fazendo terapia, em comunhão com Deus, vai te proporcionar essa reestruturação. E nós vai viver em família? E famílias e no no céu. No caso de Davi, Salomão e Jacó, que tiveram mais de uma esposa, como é que vai ser lá no céu? Fizeram uma pergunta parecida para Jesus. Os saduceus, que era um grupo político, religioso, que disputava o poder com os fariseus, eles não acreditavam na ressurreição e nem na existência de anjos. E aí fizeram uma pegadinha para Jesus, em Mateus 22. Eles falaram assim, mestre, tinha uma mulher entre nós, pura mentira o que eles disseram, né? Eles disseram assim, que teve 7 maridos, ou seja, a coitada era tão azarada, que ficou viúva 7 vezes. Então isso é uma mentira que eles inventaram para pegar Jesus. Aí eles disseram assim, na ressurreição, qual deles será o marido dela, sendo que ela foi esposa dos 7? Eles pensaram, vamos quebrar com o argumento da ressurreição agora. Não é? E a resposta que Jesus deu é que eu dou agora aqui. Está em Mateus 22:30. Na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. O que vai acontecer? A família da terra será uma com a família do céu. Não tem como você e eu entendermos isso, porque nós não temos um outro padrão de família a não ser esse. Tá? Então, nós não temos como especular muita coisa sobre isso, porque Cristo deixou só um verso na Bíblia sobre isso. Mas esse verso é suficiente para mostrar o quê? Que o conceito familiar que temos hoje, nós vamos viver um conceito de família muito mais amplo e muito melhor do que o conceito que temos hoje. Então isso não é necessidade de preocupação, queridos. Digamos que você decidisse morar, você pode morar com seu cônjuge, morar com anjos, morar com qualquer ser do universo, porque você é uma família só. E digamos que existisse, por exemplo, um casamento no céu, mas a Bíblia não ensina que vai existir isso. No céu todos serão transformados, ninguém vai ter ciúme de ninguém. Isso não ia ser problema, né? Ou você acha que no céu vai ter lugar para ciúme? Ah, você está com ela, não está comigo. Isso não vai existir no céu. Então não se preocupe com isso. Preocupe-se em estar no céu. Esse é o teu primeiro passo. Porque aí, estando lá, você vai entender e apreciar o novo conceito de família que Deus estabelecerá.